Olá pessoal, passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Estamos aqui dando uma pincelada sobre alguns acontecimentos escatológicos. Na aula passada falamos um pouco sobre as bodas do Cordeiro. Hoje estaremos dando uma pincelada, um estudo rápido sobre o tema a grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17, eu vou ler do 9 ao 17, para termos uma compreensão melhor, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vou ler só até aqui, até o 14. Aqui o apóstolo João está tendo a visão da grande multidão no céu, um povo vestido com vestes brancas e resplandecentes. E um dos anciãos pergunta para o apóstolo João: Quem são esses e de onde vieram? O apóstolo João responde: O Senhor sabes. E o ancião responde: Esses daí vieram da grande tribulação. Eu quero usar esse texto aqui como base para o tema sobre a grande tribulação. Como o tempo ele é curto, para que o vídeo não fique muito longo, muito prolongado, vou estar trazendo apenas um resumo. Sabemos que o evento escatológico que vai abrir esse período, a qual vai trazer esse período da grande tribulação, é o arrebatamento da igreja, e vimos que após o arrebatamento haverá ali o tribunal de Cristo, a primeira ressurreição, as bodas do Cordeiro. E nesse período, nesse processo, quando a igreja tiver sido arrebatada da terra e já estiver nos céus, ali participando das bodas do Cordeiro, já desfrutando da eternidade no céu com Cristo. Nesse período aqui na terra, aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, estará passando por um período difícil chamado de a grande tribulação. Ou seja, será um período onde Deus ele vai tratar com aqueles que não acreditaram em Cristo como seu Salvador. Deus ele vai estar tratando com esse povo, mas quando a gente escuta falar sobre a grande tribulação, quando nós ouvimos falar desse período ao qual aqueles que estarão aqui na terra, que não subirem no arrebatamento da igreja, vão passar por um momento de sofrimento, um momento de perseguição, serão torturados, serão mortos. A gente só vê esse cenário como um cenário de sofrimento, a gente só olha para esse cenário como um cenário de dor. Mas o que eu quero trazer como reflexão sobre o período da grande tribulação é que será um período onde Deus estará agindo ainda com misericórdia, porque será um período onde Deus ainda estará dando a oportunidade para que aqueles que não subiram no arrebatamento venham ter a oportunidade de serem salvos. Deus ele não quer que o homem se perca. Deus ele não quer que o homem perca a sua salvação. Então, o período da grande tribulação
alguns estudiosos, alguns religiosos ensinam que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, outros ensinam que não, outros ensinam que a igreja vai ser arrebatada na metade do período da grande tribulação. Eu, em particular, acredito na tese, na teoria de que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Por quê? Porque o período da grande tribulação é ali fazendo parte das 70 semanas de Daniel. Os estudiosos deixam bem nítido em seus conteúdos de que das 70 semanas de Daniel, sendo que uma semana representa 7 anos, essas 70 semanas totaliza 490 anos proféticos, de que 69 semanas já se cumpriram. Falta apenas uma semana, ou seja, uma semana que totaliza 7 anos, que é o período da grande tribulação. Essas 70 semanas, ao qual temos lá no livro de Daniel, que mais à frente eu estarei trazendo esse conteúdo, ela foi uma profecia para Israel, foi um ato profético reservado para o povo de Israel e não para a igreja. Então essas 70 semanas de Daniel, elas foi para o povo de Israel. Tanto é que 69 semanas já se cumpriram. Falta apenas uma semana que tem a totalidade de 7 anos, que será o período da grande tribulação. Então, se essa última semana, para fechar 70, ela é para o povo de Israel, então não é para a igreja. Então a igreja não vai passar por esse período. E a gente viu nas aulas passadas, o arrebatamento da igreja será o primeiro evento escatológico que vai abrir porta para esse período da grande tribulação, que terá um período aproximado de 7 anos. Entende-se de que será 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de felicidade, de prosperidade, mas os outros últimos 3 anos e meio serão de tribulação. Aqueles que ficarem aqui, que são desviados, que estava na igreja, se desviou, se afastou, ou até mesmo estava dentro de uma igreja ainda como religioso e não subiu no arrebatamento, mas conhece a palavra, conhece a verdade, esses serão perseguidos, haverá uma grande perseguição, porque eles não vão querer receber a marca da besta, eles não vão querer seguir ao anticristo, idolatrar a besta, idolatrar o anticristo, então serão perseguidos, torturados, mortos. A gente vai ver que a nação de Israel vai ser perseguida pelas demais nações, vão tentar destruir Israel. Então há um desenrolar muito grande aí. Então o que eu quero deixar aqui é: haverá um período de grande tribulação, um período aproximado de 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, de perseguição, de sofrimento e dor. Aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja, aqueles que permanecerem aqui nesta terra, vão sofrer, vão passar um dos piores momentos de sua vida aqui na terra. A Bíblia fala que se os dias não fossem abreviados, não sobreviveria ninguém. Então, de tão terrível será esse período. É porque eu não vou me aprofundar nos detalhes por causa do tempo. Mas o que eu quero deixar aqui é que quando olhamos e analisamos esse período, nós só vemos como um ato apenas de juízo. Sim, será sim um período onde Deus vai entrar com juízo. Será sim um período onde Deus vai entrar com mais rigor com os povos, com as nações, com os seres humanos que ainda estiverem sobre esta terra, que não estiverem no céu. Será um período de sofrimento, será um período de dor, será um período muito difícil. A Bíblia mesmo fala que nunca houve nem haverá um período como este, o da grande tribulação. O nome mesmo fala, grande tribulação. Será um período muito difícil. Mas o que eu quero deixar aqui é que quando a gente vai analisar bem esse período da grande tribulação, a gente vê quão misericordioso é Deus. Porque mesmo
nesse período difícil, a gente consegue ver a misericórdia de Deus com a humanidade. Será um período de juízo, onde Deus vai entrar com rigor, onde os seres humanos e as nações prestarão contas, mas também será um período onde Deus estará dando uma nova oportunidade para que esse povo venha se arrepender. Será um período onde Deus estará dando uma nova chance para que esse povo venha fazer parte do povo de Deus. Só que a diferença será mais difícil ser salvo no período da grande tribulação do que é hoje no período da graça. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. No período da grande tribulação, o Espírito Santo já terá subido com a igreja para o céu. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele é onipresente. Não quer dizer que o Espírito Santo ele vai deixar de atuar, que ele vai deixar de trabalhar nesse período. Ele vai sim continuar trabalhando, porque ele é Deus. Mas o que nós sabemos, entendemos, que quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai subir com a igreja, ou seja, esse trabalhar do Espírito Santo de convencer o homem, levar ao arrependimento para que venha crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo e ser salvo, será um período mais difícil, porque não haverá mais esse trabalhar do Espírito Santo como tem hoje. Ele vai estar atuando nesse período? Vai, mas não vai ser fácil ser salvo nesse período. Se hoje, no tempo da graça, com o Espírito Santo operando em nosso coração, hoje, aqui no Brasil, com a facilidade que nós temos, está difícil permanecer, está difícil ser fiel. Imagine no período da grande tribulação, onde o anticristo e o falso profeta estarão governando essa terra. Então nós precisamos se preparar para que nós venha fazer parte do arrebatamento da igreja e não ficar nesta terra. Aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o versículo 1, diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Ou seja, todo aquele que tem teu nome escrito no livro da vida, este sim se livrará do período da grande tribulação. Porque todo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai ouvir o soar da trombeta e ser arrebatado. Então, o período da grande tribulação será um período ao qual Deus vai trabalhar com gentios que não se converteram no período da graça para que ainda venham a ser salvos. E será um período ao qual Deus vai estar trabalhando com a nação de Israel para que venha crer em Jesus Cristo, para que possa crer, para que possa acreditar em Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Então será um período de tratar com Israel e um período de tratar com gentios que não se converteram a Cristo. Então será um período também da misericórdia de Deus, onde Deus ainda estará dando a última oportunidade para que a humanidade venha se salvar. O período da grande tribulação será um período de juízo, mas também será um período da misericórdia de Deus, onde Deus estará trabalhando para que um homem venha se arrepender, para que a humanidade venha se converter, para que a humanidade ainda venha ser salvo antes que venha o grande juízo final. Porque o intuito de Deus não é que o homem seja condenado, o intuito de Deus não é que o homem se perca, mas o intuito de Deus é que o homem se salve. Então esse período, mesmo sendo tão difícil, a gente vai estar vendo os detalhes nas próximas aulas, alguns detalhes, alguns acontecimentos, mas será um período onde Deus estará tratando com a humanidade para que ainda venham se converter. Porque o trabalhar de Deus, o agir de Deus é para que o homem se arrependa, para que o homem se converta, é para que o homem venha a ser salvo. Deus abençoe.